Olá, amados! Mais um dia no nosso propósito. Hoje, então, dia 17 do propósito, são 24 dias. Vamos fazer a leitura, então, do capítulo 17 do Evangelho de Lucas. Eu novamente vou fazer nesse formato porque é um daqueles capítulos fantásticos. Em um só capítulo, Jesus hoje ele vai tratar sobre perdão, fé, dever e obrigação, gratidão e também vai falar sobre arrebatamento. Muitas coisas, muitos aprendizados e eu estou muito empolgada. Espero que vocês também estejam. Obrigada por estar aí. Só para lembrar, uma pessoa já foi escolhida para estar recebendo a Bíblia, depois ela vai escolher o modelo, mas ainda tem mais uma. Estou esperando vocês colocarem nos comentários: Beth, eu estou precisando de uma Bíblia. Beth, eu queria uma Bíblia. Ou porque eu não tenho, ou porque a minha está numa linguagem muito antiga, ou a minha já está muito velhinha, gostaria de substituir por uma nova. Então, estou aguardando. Pode ser sua, tá bom? Escreve aí nos comentários. Vamos começar? Capítulo 17. O pecado e o perdão. Jesus disse aos seus discípulos: sempre vão acontecer coisas que fazem com que as pessoas caiam em pecado, mas ai do culpado! Seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no mar com uma grande pedra de moinho amarrada no pescoço do que fazer com que um desses pequeninos peque. Tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e cada vez vier e disser, me arrependo, então perdoe. Aqui nesse momento, Jesus está nos falando 2 coisas. A primeira é que vão acontecer coisas que levam pessoas a pecar, a fazer aquilo que desagrada a Deus. Mas ele também está falando que por muitas vezes essas pessoas pecam por intermédio de outras pessoas que criam situações onde a outra pessoa peque, ou facilitam situações para que a outra pessoa peque. Então Jesus está falando que essas pessoas terão aí um castigo muito maior. Por quê? Porque elas induzem ao pecado, elas levam outras pessoas a cometerem um pecado. Então essas pessoas aqui com certeza terão um julgamento muito mais rígido do que as pessoas que são levadas a pecar. Tá? E no segundo momento ele está falando aqui justamente sobre o perdão. Quantas vezes devemos perdoar alguém? Sempre que a outra pessoa se arrepender e pedir perdão. Ah, mas e se a pessoa me pedir perdão 10 vezes e 10 vezes ficar cometendo o mesmo erro? Será então que ela realmente está arrependida? Jesus aqui não pôs esse critério. Eu só vou perdoar se realmente aquela pessoa estiver arrependida. Até porque o arrependimento, quem vai saber se é verdadeiro ou não? É só Deus. Deus está aqui, né? Jesus está nos estimulando a liberar o perdão. Então, quando você libera o perdão, a conta que nós vamos prestar para Deus é uma. A que a outra pessoa vai prestar para Deus é outra. Então, se é verdadeiro ou não aquele perdão que ela está pedindo, aquele arrependimento que a pessoa diz estar sentindo, é só a conta dela com Deus, é ela que vai prestar conta. Então, qual é o seu papel como cristão? Perdoar. Libera o perdão para a pessoa. Toda vez que a pessoa for ter com você, se disser arrependido, você perdoa. Não significa que você também deva continuar, vamos supor, com um amigo que só te faz mal. Não, você perdoa, mas você começa a estabelecer também um pouco de critério com quem que você lida, tá? Não significa que você tem que toda hora ser o melhor amigo de pessoas que te fazem mal. Você pode manter um critério ali de distanciamento, mas Jesus diz o quê? Para a gente não reter o perdão. É essa a mensagem principal aqui, então, dessa passagem.
não vamos reter o perdão. O perdão é feito para ser liberado, vamos liberar o perdão. Somos cristãos, lembra? Então vamos lá. A fé. Os apóstolos pediram ao Senhor: aumente a nossa fé, e ele respondeu: se a fé que vocês têm fosse do tamanho de uma semente de mostarda, vocês poderiam dizer a esta figueira brava: arranque-se pelas raízes e vá se plantar no mar, e ela obedeceria. O que é a fé? Em que se estabelece a fé? A fé é a certeza daquilo que você não vê. É a certeza daquilo que você não palpa, não apalpa. Você sabe que vai acontecer, você acredita que vai acontecer. Você tem... a fé é um mistério. A fé realmente é um mistério muito grande. Fé ou você tem ou você não tem. Então é uma visão que você tem do que você não está vendo. É exatamente isso. A fé é uma coisa que você não vê, mas que você sabe que está ali, que você tem certeza que está ali. Então, o que é? Então, ele pede, né, para aumente a sua fé. Então, como que a gente exercita a fé? Lendo a palavra, escutando a palavra, ouvindo testemunhos, conversando com o Espírito Santo, pedindo para ele tocar você. Você vai começar a ter o quê? Uma intimidade com Deus. Deus vai começar a responder as suas orações. Você vai perceber mudanças na sua vida, mudanças no seu comportamento. Aí a tua fé com certeza vai aumentar. Você vai deixar de contar relatos de pessoas para contar os seus próprios relatos, coisas que aconteceram com você. O testemunho vai ser seu. É só você o quê? Ter fé. Aumentar a sua fé. Aumente a sua fé. Pratique. Fé é praticar. Tem que praticar a fé. Dobrar o joelho. Vamos lá. O dever do empregado. Jesus disse: façam de conta que um de vocês tem um empregado que trabalha na lavoura ou cuida das ovelhas. Quando ele volta do campo, será que você vai dizer: venha depressa e sente-se à mesa? Claro que não. Pelo contrário, você dirá: prepare o jantar para mim, ponha o avental e me sirva enquanto eu como e bebo. Depois você pode comer e beber. Por acaso o empregado merece agradecimento porque obedeceu às suas ordens? Assim deve ser com vocês. Depois de fazerem tudo o que foi mandado, digam: somos empregados que não valem nada porque fizemos somente o nosso dever. O que Jesus quis dizer então com essa parábola, com essa história que ele está contando, com esse exemplo que ele está dando? Que às vezes nós temos um sentimento dentro da gente, uma vaidade, que nos diz assim: eu sou merecedor de bênçãos, eu sou merecedor de elogios, porque eu sou bom, eu ajudo as outras pessoas, eu tenho piedade das pessoas, eu pratico o bem. Então a pessoa se vangloria, quando na verdade Jesus está dizendo exatamente isso. Você, por ser cristão, por obedecer às ordens que Jesus aqui nos envia, nos passa, nós não estamos fazendo nada além do nosso dever. É nosso dever, sabe assim? Então a gente não tem que se congratular por estar fazendo bem, por estar ajudando as pessoas, por estar perdoando. É o nosso dever como cristão. Então nós não devemos, sabe assim, colocar asas de pavão. Nossa, eu sou uma pessoa espetacular, né? Eu devo ter um alto prestígio. Não, nós não estamos fazendo mais do que o nosso dever e nós devemos ter consciência disso. Até para quê? Para que a gente possamos exercer a humildade. Nós não somos nada, nós somos pó, voltaremos ao pó, e fazer o bem, seguir os ensinamentos de Deus é nossa obrigação. Só. Jesus cura 10 leprosos. Jesus continua viajando para Jerusalém e passou entre as regiões da Samaria e da Galileia.
Quando estava entrando no povoado, 10 leprosos foram se encontrar com ele. Eles pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus os viu e disse: Vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta. Ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Jesus disse: Os homens que foram curados eram 10. Onde estão os outros 9? Porque somente este estrangeiro voltou para louvar a Deus. E Jesus disse: Levante-se e vá. Você está curado porque teve fé. Aqui Jesus está questionando por que de 10 pessoas que foram curadas, que receberam a cura, por que uma só que voltou para agradecer e para louvar a Deus? Então aqui ele está nos perguntando sobre gratidão. Às vezes muitas coisas acontecem na nossa vida, livramentos, bênçãos, até mesmo questões respondidas, testemunhos que aumentam a nossa fé, várias coisas, sabe, acontecem na nossa vida e a gente não agradece. A gente não tem, sabe, essa mentalidade de dobrar os joelhos, de agradecer a Deus por tudo que tem acontecido, por tudo que Ele nos livrou, né, pela saúde, pela casa, pelo emprego. A gente não tem, sabe, a gente acha que tudo é nosso mérito. Ah não, fui eu que estudei, não, fui eu que sou inteligente, eu que consegui, eu que conquistei. Tudo passa a ser mérito seu. Isso diminui a sua dependência de Deus e isso é muito ruim. Nós devemos ser dependentes de Deus, nós dependemos dele diariamente. Então a gente tem que ter, né, essa consciência de que devemos ser tementes e dependentes de Deus e por isso devemos ser gratos. Gratos mesmo, gratos por tudo. Até uma coisa que hoje aparentemente possa parecer ruim aos nossos olhos, com certeza é porque Deus mais para frente vai nos mostrar que aquilo ali nos faria mal. Então até aquilo que não dá certo nós devemos agradecer. Não importa a situação, devemos ser gratos a Deus sempre, em todas as situações. A vinda do reino. Alguns fariseus perguntaram a Jesus quando ia chegar o reino de Deus. Ele respondeu: Quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Ninguém vai dizer: vejam, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de nós. Então ele disse aos discípulos: chegará o tempo em que vocês vão querer ver um dos dias em que o Filho do Homem já tiver chegado, mas não verão. Alguns vão dizer a vocês: olhem aqui ou olhem ali, porém não saiam para procurá-lo. Porque assim como o relâmpago brilha de uma ponta do céu até a outra, assim será no dia em que o Filho do Homem vier. Mas primeiro ele precisa sofrer e ser rejeitado pelo povo de hoje. Como foi no tempo de Noé, assim também será nos dias de antes da vinda do homem. Todos comiam e bebiam, e os homens e mulheres casavam, até o dia em que Noé entrou na barca. Depois veio o dilúvio e matou todos. A mesma coisa aconteceu no tempo de Ló. Todos comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. No dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e matou todos. Assim será o dia em que o Filho do Homem aparecer. Aí, quem estiver em cima da sua casa, no terraço, desça e fuja logo, e não perca tempo entrando na casa para pegar as suas coisas. E quem estiver no campo, não volte para casa. Lembrem da mulher de Ló. A pessoa que procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo terá a vida verdadeira. Naquela noite, 2 pessoas estarão dormindo numa mesma cama. Eu afirmo a vocês que uma será levada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será levada e a outra deixada.
Naquele dia, 2 homens estarão trabalhando na fazenda. Um será levado e o outro deixado. Então os discípulos perguntaram: Senhor, onde vai ser isso? E ele respondeu: Onde estiver o corpo de um morto, aí se ajuntarão os urubus. Então aqui Jesus deixa muito claro sobre a vinda dele, sobre o retorno dele aqui, para a terra. E será de momento inesperado, não vai dar tempo. Aqueles que deixarem para se arrepender no dia da sua volta não serão levados para o céu. Por isso que devemos nos arrepender hoje, agora. Devemos pedir perdão, devemos aceitar Jesus como nosso verdadeiro e único Salvador. Por quê? Porque a volta dele vai ser inesperada. Então ele vai vir de uma hora para outra e vai levar os seus para o céu. Quem não tivesse arrependido, quem estiver no meio do pecado, diz a Bíblia, diz a palavra, que vai ficar aqui na terra e vai haver muito sofrimento. Então a gente tem que estar sempre vigilantes com a nossa fé, vigilante com os nossos pensamentos, vigilante com os nossos atos, com tudo aquilo que permeia a nossa volta, que possamos ser luz, que possamos levar compaixão, que possamos levar amor às pessoas, que possamos ler a palavra, se ajoelhar diante de Deus, nos humilharmos, estar com Ele, ter intimidade com Deus, porque aí no dia da volta dele, com certeza você vai ser um dos levados. Deus não vai se esquecer de você, Então Deus vai levar as pessoas, Ele vai arrebatar a sua igreja. Então todos os que estiverem em comunhão com Deus viverão no céu, terão a vida eterna e serão felizes e glorificarão a Deus. Estarão na presença de Deus, verão a sua glória. Então se arrependa enquanto é tempo, Procura Deus. Quem procura Deus, Deus encontra. Faça isso hoje, não deixa para amanhã, tá? Porque é como um raio, vai ser muito rápido. Então vamos nos manter vigilantes na fé. Eu quero que seu dia seja abençoado, que Deus abençoe a sua família, que você continue vendo os vídeos e que você compartilhe com outras pessoas. Vamos levar essa mensagem de Deus, de Jesus, de fé e de amor para outras pessoas. Um grande beijo e até amanhã. Amanhã tem mais.